Guys, deixa eu ver aqui se vocês conseguem me ouvir, se conseguem me ver. Show de bola. Já tô me ouvindo aqui, já ouvi o retorno. How you guys doing today? Como vocês estão? Estamos começando mais uma live gratuita, mais uma aula pelo Método IVR. Para você que não me conhece, eu sou a Thay Ribeiro. Deixa eu ver aqui se está tudo certo. Só um minutinho. Show de bola. Para você que não me conhece, eu sou a teacher Thay Ribeiro, sou professora de inglês, sou criadora do curso IVR, que é o queridinho aí dos brasileiros, para ter resultados de verdade na hora de estudar inglês. Sou especialista em macetes de pronúncia do inglês da vida real. Então, se você quer aprender a se comunicar de forma segura, entender e ser entendido de forma rápida, o seu lugar é aqui. E a gente está começando a nossa aula 8, parece que foi ontem que a gente começou esses encontros ao vivo, toda segunda-feira, e já é a nossa 8ª aula por aqui. Vamos que vamos! Antes de mais nada, já me contem aí no chat se é a sua primeira vez aqui nas nossas lives, se você já está maratonando aí desde a aula 1, ou se você caiu de paraquedas por aqui. Me conta aí qual que é a sua situação, se você já é estudante de inglês, se você está aprendendo, ou se você está iniciando do zero. Me conta um pouco aí de você, de onde você fala. Eu estou aqui em Brasília, já vi que tem uma galera aí de Brasília que está acompanhando as lives. E hoje é um dia muito especial, porque eu trouxe pra gente nessa live um presente surpresa para vocês que estão aqui comigo. Quem já está acompanhando aí já sabe que eu já dei alguns presentes que valeram super a pena para quem aproveitou. E hoje não vai ser diferente, eu vou te dar um presentão se você ficar comigo aí para assistir essa live gratuita. O tema de hoje, ele tá muito, muito importante, porque são frases que a gente precisa para viajar. Ou seja, você precisa saber essas frases aqui, tá? São frases que a gente precisa para viajar. Então já pega papel e caneta, pega água, tenho certeza que você vai se arrepender de não anotar os gatilhos que você vai ter nessa aula, as estruturas e as dicas de pronúncia, que eu tenho certeza que às vezes alguma estrutura você já até conhece, mas não tinha visto da forma do Método IVR, com as nossas queridinhas referências em português, que para você que não sabe, é a pronúncia no seu idioma materno, no português. Então chega de papo e vamos colocar a mão na massa, vamos começar, vamos que vamos. A primeira frase que a gente vai ver hoje aqui, que você precisa saber na sua viagem, é um cumprimento aí em inglês. Eu tenho certeza que quando a gente fala em cumprimento em inglês, o how are you, ele já vem vindo assim, né, de levinho. Todo mundo conhece how are you. Ô Thay, o que tem de errado com how are you? Não tem nada de errado com how are you. Mas, caso você não saiba, o how are you, ele é uma estrutura super formal, muito formal, né? E no dia a dia a gente tem outras. Então, se você já sabe o how are you, glória a Deus, você não vai esquecer nunca mais. Agora, você vai anotar essa estrutura aqui. How are you doing? How are you doing? Que é uma outra forma de você perguntar como você está, porém, mais informal. E você tem uma segunda opção. Deixa eu falar um negócio para vocês. Esse negócio de saber só uma forma, de falar as coisas em inglês, e geralmente aquela que é mais formalzona, é uma baita de uma armadilha, tá? O legal é você ir aprendendo as formas mais usadas aí, uma por uma. Por hora, hoje você vai se concentrar nesse how you doing, que já vai te ajudar. Ô, Thay, eu tô achando diferente a forma que tá ali na referência em português, how you doing, e a forma que tá escrita. Eu coloquei para vocês aí por extenso, né? Como que fica how are you doing, se a gente fosse fazer a escrita ali correta. Porém, no dia a dia, no inglês da vida real, essa expressão ela aparece assim, ó, how you doing. Parece que o are, ele nem existe.
Então, eu já coloquei aqui na referência em português a pronúncia exata para você já anotar aí no seu caderno. Se você quiser anotar, inclusive, sem esse R aqui, tá ótimo, tá? Porque na hora da fala nem aparece. Então, how you doing? How you doing? Hey, how you doing? Como você está? Esquece um pouco aí o how are you? Esquece um pouco aí o how are you, tá bom? Então, eu já vou começar essa live perguntando para você. Hey, how you doing tonight? Como que você está se sentindo essa noite? Coloca aí para mim como você está se sentindo. E o I'm fine, ele também já vem caminhando, já vem que vem. Lembra que a gente tem algumas formas, não precisa ser sempre o I'm fine, tá? Principalmente em um contexto que você tenha intimidade. É claro que no dia a dia você está viajando, você está conversando assim de forma simplesmente educada, você não vai falar 100% como que você está se sentindo no dia, né? Eu tô mal, tal coisa aconteceu ontem, né? O momento ali nem cabe. Mas, quando você estiver conversando em inglês com pessoas que você já tem intimidade, você pode falar I'm tired, você pode falar I'm sleepy, eu tô com sono, eu tô cansada. I'm bad. Lembrando que quando a gente fala I'm bad, eu tô mal, pede uma explicação, né? Não dá pra você falar eu tô mal e calou. A pessoa quer saber imagens, né? A pessoa quer saber mais aí sobre essa fofoca. Então, I'm bad, normalmente é quando a gente quer falar sobre, né? A gente tem também o I'm so, que depois eu vou até deixar aí nos comentários para vocês. I'm so, que é aquele mais ou menos. I'm so, tá escrito S-O-S-O. Mas, se você já tem muito costume de falar só I'm fine, eu te convido a usar um pouquinho I'm good. Se você tem costume de falar só I'm good, usa I'm fine. Se você tem costume de usar só o good, usa o great. Vai variando, tá? Tanto good como great como fine, eles têm a mesma ideia. Você tá bem, que você tá ótima, tá? O great, ele ainda soa ainda como se você estivesse melhor ainda, né? Você tá ótima, I'm great. Eu tô ótima, I'm great, tá? E aqui, se você ainda fala também I am, tenta começar a usar a abreviação. Vai por mim. Começa a usar essa abreviação o quanto antes, tá? O ideal é você, que está iniciando seus estudos, nas primeiras aulas ter contato com a abreviação, que a gente não vê a galera estudando assim, tá? A galera continua naquela dinâmica do livrão, né? Ah, how are you? I'm fine and you. Acabou, robozão, tá? Você precisa naturalizar o seu inglês para você não se frustrar. Vai por mim, tá? Então, I'm good, I'm great, I'm fine. Olha a abreviação que eu coloquei aqui para vocês. Lembra da yoga aí, ó? I'm good, I'm fine, I'm great, tá? E aí, você segue. How you doing? Como você está? I'm good, I'm fine, I'm great. E aí, o céu é o limite. Então, você precisa saber se comunicar. How you doing? É claro que, mesmo que você queira evitar interações, vai ter um momento que você vai ter que papear, vai ter um momento que você vai ter que conversar ali com o pessoal, ou, sei lá, pelo menos responder um how you doing, ou how are you. O how are you você não esquece nunca mais na sua vida. Então, anota esse aí, how you doing. Olha que interessante a gente saber disso, porque aqui, se a gente não soubesse, doing, a tradução literal, é fazendo, não é isso? A tradução literal é fazendo. Então, olha que perigo aí, se você não conhece. How are you doing? Seria ali, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, como você está fazendo, né? Então, cuidado, expressões, a gente se familiariza com elas, tá bom? How you doing? I'm fine, I'm great, I'm good. E aí, sempre pergunte como você está. Já é a história da minha vida. Nos meus encontros ao vivo com os alunos do curso, eu vou perguntar para a galera: ei, como vocês estão? E poucos que perguntam, e você, né? Vocês não têm esse hábito. Já fica ali no I'm fine e acabou. Porém, tem que jogar para o outro também. É uma educação, né? Você pode tanto usar o and you, que é aquela tradução zona bem ao pé da letra, né? E você, and you,
And you, que na verdade, esse D do and, ele nem aparece, né? Na pronúncia, muitas das vezes, eles ficam como and you, and you, and you. Só que o que a Globo não te mostra, é esse cara aí. What about you? Claro que eu já usei uma pronúncia que se não tivesse referência em português, você já ia sentir aí, tá? Mas a junção do what mais o about fica what about. Tá? E tudo isso aí para falar e você? Tudo isso para falar e você. É como se fosse uma tradução e você? E quanto a você, né? What about you? What about you? And you é outra daquelas coisas que você nunca mais vai esquecer. What about you é uma daquelas coisas que você... and you é uma daquelas coisas que você nunca mais vai esquecer também. Então, vai repaginando o seu inglês. Ah, já se acostumou legal com how you doing? Vamos pro outro, vamos pular, né? Vamos sempre tentando aprender novas formas de falar a mesma coisa, tá bom? Então aí, para vocês, mais uma forma de perguntar and you, what about you? What about you? E você, what about you? Tá? Show de bola, estão comigo aí? Olha lá, a gente tem também que saber falar prazer em conhecer você. Nice to meet you. Às vezes você acha que você não vai ter contato com ninguém, mas são frases certeiras, cirúrgicas, né? Prazer em conhecer você. Nice to meet you. E para a gente não esquecer essas estruturas, é interessante a gente entender o que está acontecendo aqui, tá? Por exemplo, aqui to meet é o verbo, a ação, conhecer ou encontrar, né? Então, nice to meet you é como se fosse legal conhecer você, legal encontrar você. Esse nice, ele aparece com essa tradução ao pé da letra de legal. Porém, como a gente está falando aqui de expressões, lembra que expressões a gente não traduz ao pé da letra em inglês e por isso, nice to meet you, prazer em conhecer você, tá? E a pessoa solta para você, nice to meet you. Claro que você não deixa a pessoa no vácuo e fala nice to meet you too. Prazer em conhecê-lo também. Vamos dar uma atenção nas pronúncias aí? Nice, olha a pronúncia, nice. Aqui tá em português, tá? Nice to meet you. Que até juntaria aqui para ficar mais fácil ainda, ó. Meet you, nice to meet you too. Prazer em conhecê-lo também. Esse to é um também em inglês e ele é um também que sempre vem no final da frase, tá? Esse to é um também em inglês que sempre vem no final da frase. Ah, eu te amo. I love you. I love you too. Eu te amo também. Tá? I want you. Eu quero você. I want you too. E aí o céu é o limite, mas via de regra ele vem no final da frase. Tem um que vem no início da frase, mas não caberia aqui porque aqui é expressão. Expressão a gente não mexe, a gente só memoriza e segue. Mas em outras frases, se a gente quisesse usar o também que vem no início da frase, só para curiosidade de vocês, é also. A-L-S-O. Also. Also. Por exemplo, I love you. I love you too. I also love you. Ele vem no início. Então, esse to sempre no final. E nesse caso, a gente nem mexe nisso aí, porque já é expressão. Nice to meet you. Nice to meet you too. Não tenho que inventar em cima disso aí. Tá bom? Não tenho que inventar em cima disso aí. Show de bola. Então, vamos ver se vocês estão comigo aí, ó. How you doing? Lembra que esse are, na hora de falar, ele é praticamente suprimido. Ó, how you doing? Hey, how you doing? Você já fica mais natural, já entra mais no jogo da fluência. How you doing? Hey, how you doing? I'm fine. What about you? Olha como que uma conversação simples, ela pode ficar difícil para você se você não estiver estudando de forma atualizada, tá? Então, hey, how you doing? I'm fine, I'm great. Qual os outros que a gente colocou aqui? I'm good, né? Poderia ser também I'm well, que também é menos usado, mas pode acontecer. I'm good, I'm great, I'm fine, tá? And you?
What about you? Né? Pra gente desapegar um pouquinho desse and you. E você? And you. What about you? What about you? E você? What about you? Legal? Então, vai se acostumando com isso. Olha como que não tem nada a ver, né? Se a gente fosse traduzir ao pé da letra aqui, o what significa o quê? About em inglês sozinho, tá? Essas palavras sozinhas. What seria o quê? About seria sobre, aproximadamente, prestes. Tem essa tradução também no about. Prestes. Tem uma música da Kesha que ela fala This place is about to blow. Esse lugar está prestes a explodir. Então, lembra disso que eu tô te falando, tá? Expressões em inglês não se traduz ao pé da letra. Você decora e segue a sua vida. Você não vai querer mexer num negócio que já está engessado ali, já está pronto para você usar, que é o que a gente chama de expressões. Como você está, prazer em conhecer, né? Claro que tem várias expressões, não tem só uma, mas nelas a gente não mexe. Nelas a gente pega do jeito que está aí, anota no seu caderno, começa a usar e replicar para você se acostumar com essa nova dinâmica, tá bom? Seguiu. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Prazer em conhecê-lo também, tá? Prazer em conhecê-lo também. Essa aqui, gente, é muito boa. Deixa eu até beber um gole d'água. Mas essa é muito boa, não coloquei nem a tradução. Eu vou te explicar o porquê. Bebe só água aí também. Essa aí é muito boa e é muito coringa pra gente usar em viagem. Por quê, Thay? Have a good one, tenha um bom um. O que eu falei pra você nesse minuto? Que expressões a gente não traduz ao pé da letra. Se você tentar traduzir algumas expressões, não vai dar certo, porque ela já tem algumas traduções, ou só uma, ou às vezes, no caso dessa, algumas que já são as possibilidades para você usar. E essa aí, já prepara o papel e a caneta, que tem algumas possibilidades. Veja, esse have a good one, ele pode ser tenha um bom dia, ele pode ser tenha uma boa noite, ele pode ser tenha uma boa tarde, ele pode ser, por exemplo, a pessoa está saindo para uma festa, você pode desejar para essa pessoa have a good one, tenha uma boa festa. A pessoa está saindo para fazer uma prova, have a good one, tenha uma boa prova. A pessoa vai fazer uma refeição, a pessoa lá, o garçom poderia te desejar have a good one, se referindo à refeição. Então, olha a margem de traduções aí para essa frase em inglês. E essa aqui a galera não conhece, have a good one. Ao invés de você, é claro que é bom você saber have a good morning, have a good night, have a good afternoon, a tradução literal, mas essa expressão, ela substitui tudo isso. Quando você quiser desejar para alguém, tenha um bom dia, anota aí, tenha um bom dia, tenha uma boa noite, tenha uma boa tarde, tenha uma boa refeição, tenha uma boa... Claro que sempre nessas outras possibilidades, tenha uma boa refeição, tenha uma boa festa, tem que estar ali no contexto, né, para a pessoa saber o que é. Vamos supor, você veio se arrumar na minha casa para a gente ir para uma festa juntos, legal? Na verdade, você veio para se arrumar para você ir sozinho para a festa, aí vai dar certo. Você veio se arrumar na minha casa para você ir para essa festa sozinho. Na hora que você está saindo para essa festa, eu vou lá, abro a porta para você e falo, have a good one. O que dá a entender? Para você ter uma boa festa. Então, esse have a good one é bem coringão para a gente usar em viagens, tá? Have a good one. Tenha uma boa tarde. Já resolve em qualquer horário, resolve em qualquer situação e é muito inglês da vida real. Tá bom? Já conheciam? Me conta aí no chat se vocês já conheciam o have a good one, tá bom? Ou se é novidade aí para vocês. Eu espero que vocês estejam anotando, tá? E aqui, meus amigos, a gente não quer que isso aconteça, né? Mas pode acontecer de você não se sentir bem. E muitas pessoas viajam sozinhas, né? É muito comum a trabalho,
né? A galera viajar aí sozinha. E aí, se você está viajando a trabalho, sozinho, já tem alguns alunos que me relataram algumas situações dessas aqui, ó. Tá viajando para trabalho aí sozinho, começa a passar mal e precisa pedir ajuda. A gente sempre precisa. São coisas que a gente não quer que aconteça, mas a gente precisa estar preparado para tudo. Então, I'm not feeling fine. Eu não estou me sentindo bem. I'm not feeling fine. Eu não estou me sentindo bem. Aqui não tem expressão não, tá? Aqui é tradução ao pé da letra. Você pode desmembrar aí a hora que você quiser, porque aqui a tradução sempre vai bater em cima. Eu não estou me sentindo bem. I'm not feeling, esse feeling é o sentindo, em inglês, né? I'm not feeling fine. Dá pra gente fazer também. I'm not feeling good. I'm not feeling well. I'm not feeling great vai ser o de menos, mas também seria entendido do mesmo jeito. I'm not feeling good. I'm not feeling fine. Eu preciso sentar. I need to sit. I need a doctor. I need help. I'm not feeling fine. É uma frase que dá para você usar em uma viagem? É, mas é uma frase que fica para sua vida aí, para você usar também, tá? Na vida, até entender, ser entendido. Legal? I'm not feeling fine. E aí, essa aqui é um clássico, né, das viagens. Saber pedir ajuda. E quando a gente fala de saber pedir ajuda, é pedir ajuda para várias situações. Para você perguntar o endereço, né? Que aí geralmente são as situações que acontecem mais, né? Ou uma outra situação ali que você precise. Esse can, em inglês, ele é o pode, né? Poder ou conseguir. Can, poder ou conseguir em inglês. E quando a gente vai fazer uma pergunta, você pode, você consegue, sempre que a gente for fazer uma pergunta, você pode, você consegue, que é o can, a gente coloca ele na frente para fazer a pergunta. Então, can you? Só que aí a gente tem um movimento. A gente tem um movimento de pronúncia pouco conhecido. Pelo menos a gente não escuta a galera usando, né? Que é o seguinte: toda vez que você for fazer uma pergunta com o can, toda vez que você for fazer uma pergunta com o can, e for can you, porque claro que a gente poderia perguntar para outras pessoas também, né? Can she, can he, can they, né? Can we? Mas quando for pro you, vai ter essa contração aqui de pronúncia que você já vai anotar aí. Can you? Can you? Can you? Can you? Tá? Para você parar de achar que eles estão falando rápido demais. Can you help me? Can you help me? Olha lá como que acontece. Can you help me? Can you? Para outras perguntas, tá? Can you help me? Can you explain it to me? Você pode me explicar isso? E o céu é o limite, tá? Todas as perguntas com o can pro you, ou seja, para a pessoa que você está perguntando, você pode, né, na tradução, a gente vai ter essa contração que só acontece quando é o you que vem aqui em seguida, tá? Can you help me? Can you feel it? Você consegue sentir isso? Can you feel it? Lembra do can? Poder ou conseguir, né? E aí, nessa mesma linha de raciocínio, a gente poderia fazer essa mesma pergunta, só que aqui eu colocaria um poderia, tá? Para ficar diferente. Eu colocaria um poderia, se você for anotar aí, ficou igual, mas aqui o ideal mesmo seria ser um poderia, tá bom? Poderia. Então, você poderia me ajudar? Que é o could. Você poderia me ajudar? Could you help me? Could you help me? Você poderia me ajudar? Could you help me? Tá? E aqui o som do could, ó. Could, bem tranquilo. Tem até um movimento could ya. Mas esse could you, ele resolve também que é em cima, tá? Tem quem é cri-cri com pronúncia. E em seguida tem eu. Então, vai nesse could you, que fica ali mais... não vai inventar tanta moda, vai pelo básico que funciona, mas esse aí já é certeiro na pronúncia, tá? Could you help me? Could you help me? Can you help me? Can you help me? E aí, em seguida, você vem aí
com a frase, com o que você precisar aí, tá bom? Estão comigo aí? Já conhecem essas estruturas? Estão anotando os gatilhos aí? Bora lá, ó. E aqui, essa aqui talvez seja uma das frases mais importantes da aula. Mais importantes porque na viagem eu sei que a gente evita a interação, né? Deveria ser o seu momento de criar conexões, de colocar esse seu inglês para fora, de brilhar, né? Lembrando sempre que o inglês não é a sua língua materna, que você está acima da média, está com vergonha de falar o idioma que não é seu, meu amigo. Você está acima da média, você está se comunicando. E deixa eu te contar um segredo que ninguém te conta. Os americanos nos acham extremamente inteligentes porque a gente sabe falar inglês, porque a gente sabe uma segunda língua. Porque eles não sabem. É raro você ver um americano que sabe falar 2 idiomas, né? Mais a gente aqui, ó, que sabe, né? Ou é português e espanhol, ou português e inglês. É a gente aqui que se vira nos 30. Então vai com orgulho. Pô, eu sou de outro país, eu tô falando seu idioma. Me respeita, né? Pelo amor de Deus. Então não evite interações na sua viagem, tá? Coloca aí pra mim, hashtag chega de evitar interação, tá? Põe pra fora. Essa aqui é uma das estruturas mais importantes, porque geralmente a hora que a gente vai se comunicar com o pessoal na viagem é na hora realmente que precisa, não é? Então é na hora de você o quê? Pedir uma informação para o endereço, por exemplo. Se perdeu, você está procurando um ponto turístico e você precisa da ajuda da pessoa, porque sozinho o negócio não está desenrolando ali. Você vai chegar na pessoa e vai falar o seguinte, ó. How do I get to the... Eu deixei esse espaço aí que vai simbolizar o ponto turístico que você está perguntando, que aí o céu é o limite, né? How do I get... Olha a referência em português na pronúncia. Vem comigo aqui, ó. How do I get... How do I get to the... How do I get to the aquarium? Ao aquário. How do I get to the museum? Para o museu. How do I get to the park? How do I get to this place? Você poderia mostrar também, tá? Mas a estrutura é essa. How do I get? Como eu chego em tal lugar? How do I get to the mall? Ao shopping. How do I get to this store? Poderia ser a essa, caso você esteja mostrando uma foto. Essa é uma estrutura que você precisa, não pode deixar de saber. How do I get to the? How do I get to the? E aí, falando até um pouco sobre o tema que vai ser da nossa aula da semana que vem. Semana que vem a nossa aula é sobre formas importantes de usar o get em inglês, tá? Então, fica ligado que vai dar uma clareada aí sobre o get. E aqui o get, ele tá com essa tradução de chegar, né? Digamos assim, como eu chego em tal lugar, né? Show de bola. Vamos fazer um challenge? Vamos fazer um challenge? Cada um que tá aqui comigo nessa live vai colocar aí no chat como eu chego em tal lugar. Só usar um ponto turístico. Se você não sabe, já dá um Google aí rapidinho. Bom que você já aprende, geralmente, um lugar que você quer praticar. Falar inglês é muito disso. É sobre saber as principais estruturas, não é sobre saber todo o vocabulário. Não é não saber museu em inglês que te faz menos fluente. Porque museu você pesquisa rápido e descobre. Essa estrutura inteira, saber a estrutura toda, é o que te faz fluente. Entende? Você vai esquecer, tem hora que você vai esquecer museu, tem hora que você vai esquecer uma outra palavrinha, mas faz parte, a gente esquece até em português, tem hora que dá branco, né? Mas o que te faz fluente é saber rápido, pesquisar uma palavra e encaixar. É isso aqui que você não ganha do dia para a noite. É a estrutura, porque encaixar é fácil, né? Só que a gente precisa o quê? Da estrutura, tá? E eu tô passando para vocês aqui essas frases de viagem, porém eu, Thay, eu sou contra decorar só frases de viagem, tá? Eu sou um pouco contra. Eu sou a favor de sentar e entender o idioma como um todo, as estruturas, que tudo fica mais fácil. Tudo flui, né? Depois que você vê essas frases assim,
tudo faz mais sentido, tá bom? E você não fica naquela decoreba total. É legal você entender o idioma e dá para você fazer isso de forma muito simples e muito estratégica, vai por mim, tá bom? Queridos, eu falei para vocês na aula passada que nesse mês de junho a gente vai abrir vagas para o curso IVR para você que quer seguir um cronograma com uma condição especial. Só que eu não avisei para vocês o dia porque a gente ainda não tinha o dia. Agora, em primeira mão, para vocês que estão comigo aqui na live, nem avisei ainda no Insta, a gente vai abrir no dia 19, tá? A gente vai abrir no dia 19. Só no dia 19, a gente vai abrir vagas para o curso IVR com uma condição especial para você que quer seguir um cronograma de estudos. E como que funciona o nosso cronograma de estudos do curso IVR de forma rápida, tá? Para vocês entenderem, que vocês estão me mandando muita mensagem no Insta sobre o curso IVR. E aqui na live eu não consigo falar tanto, mas são 150 aulas do zero ao avançado. A nossa proposta no curso IVR é que você faça essas 150 aulas batidão, intensivão, para você chegar à fluência em 5 meses, estudando todos os dias, que equivale a mais do que você estudar 1 ano e meio. Então, para quem quiser saber sobre essa condição especial que a gente vai ter no dia 19, é só você clicar depois da live, clicar aqui no link e ir para um grupo chamado Inglês Urgente, tá? Nesse grupo vão ter pessoas que precisam aprender inglês para ontem, assim como pode ser o seu caso, e lá nesse grupo a gente vai passar qual é a condição especial, tá bom? Então, ó, já fica aí para vocês uma chamada do grupo VIP, tá? Que vai ser esse grupo que tá no link na descrição do vídeo para o dia 19, tá? Tô fazendo aqui porque vale a pena, a gente vai abrir vaga no dia 19 para você não perder essa oportunidade. Show de bola? Vamos que vamos. Olha lá. Aqui eu coloquei uma outra situação. How do I get, que é a mesma estrutura, ó, se você parar para observar, é a mesma estrutura. How do I get to the... E aqui, olha só o que eu coloquei. To the newest bus station. Porque vai que você está procurando uma estação de ônibus. Ó, ficou aqui, que é estação de ônibus, tá? E essa palavrinha pode ser que seja novidade para você. Newest, que significa the newest bus station, que seria ali a mais próxima, por assim dizer, tá? A gente vai usar esse newest. How do I get to the newest bus station? Calma lá, meus amores. Eu acho que ficou aqui erradinho, tá? Não era isso que eu queria aqui nessa tradução, não. Mas vou deixar aqui, tá? Cancela esse newest. Eu não queria ele não nessa tradução. Eu queria mais como chegar na estação na próxima. Como chegar na estação de ônibus. Eu não queria esse newest aqui não, tá bom? Cancela ele aí, tá bom? Só o bus station. How do I get to the bus station, tá? Eu não queria esse newest aqui não, tá bom? Depois a gente fala mais sobre ele, porque aqui, senão vai começar a confundir a cabeça de vocês. Vamos ficar só no bus station. Se fosse aqui uma outra situação, é só vocês encaixarem aqui também, tá? Por exemplo, em Londres, eles chamam o metrô de underground, né? Underground. Então, how do I get to the underground? Se fosse em Nova York, Estados Unidos, how do I get to the subway? E aí vai, tá bom? Show de bola. Vamos seguir aí. Então, essa estrutura é uma estrutura para vocês anotarem, porque aí você só vai pensar no local que você quer. A gente fez umas mudancinhas aqui nos slides, não sei se vocês perceberam, e aí algumas coisinhas saíram aqui da ordem que eu queria, mas não tem problema não. O principal é essa aqui, tá? É essa estrutura aqui. How do I get to the? Beleza? Show de bola. Seguiu. E aí você precisa o quê? Você precisa saber perguntar o preço das coisas. Você precisa saber perguntar os preços das coisas. Muita gente se vira já com o how much is it? Olha a pronúncia. How much is it? 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 Olha como que parece um Z. How much is it? Porém,
tem gente que é mais detalhista, gosta de não. Se eu for perguntar alguma coisa no singular, eu vou usar o how much is it? Se eu for perguntar alguma coisa no plural, eu vou usar o how much are this, né? Tem gente que já gosta. Então, anota aí, ó. Se for singular, vamos supor que eu fosse comprar essa garrafa aqui. How much is it? Claro que você se vira bem com esse how much is it, tá? Mas se você gosta de, não, plural, singular, quero perguntar direitinho, então, how much is it? Singular. Por exemplo, se eu fosse perguntar o preço dessa garrafa. E vamos supor que eu fosse comprar aqui alguns livrinhos, no plural, mais de um ali. Aí eu perguntaria, how much are this? E quando a gente fala de how much are this, a gente tem essa palavra aqui que é pouco conhecida pelos alunos. E eu percebi isso nos últimos tempos. A galera conhece mais o this, que é no singular, né? Já esse cara aqui, ele é o plural. E aí, uma dúvida que surge muito é qual é a diferença de pronúncia entre um e outro. Se a gente fosse analisar ali cautelosamente a pronúncia, o som de I em inglês, do this, daquele outro, o som de I em inglês, ele tem mais um som de E. Então, aquele lá seria this, this. Se a gente fosse olhar ali, uma pronúncia bem minuciosa, né? This, this. E esse cara aqui seria mais com som de I. This e puxa um pouquinho mais. Então, ó, this, this. E o outro, this, mais sequinho. Mas no dia a dia é muito imperceptível. O que te mostra a diferença entre eles assim? É o contexto. Olha o are, indicando um pluralzão bem grande aqui, ó. How much are this? How much are this? Né? Então, mas é uma palavra que na pronúncia acaba passando um pouco batido, mas na escrita é bem óbvia, né? A diferença entre um e outro. A tradução desse aí seria esses, essas, né? No plural, tá bom? Show de bola. Chegamos aqui na parte que você senta em um restaurante. Chegamos na parte que você senta em um restaurante. Lembrando que com a tecnologia aqui do YouTube você consegue voltar, tá? Você consegue voltar um pouquinho, mesmo ao vivo, aulas gravadas, de todo jeito você consegue voltar um pouquinho. Caso você esteja aí anotando tudo bonitinho, faça sem pressa, tá? Vale a pena você anotar, porque depois vai ser mais fácil de você lembrar. Chegamos no restaurante, preciso pedir. A gente já tem aquelas estruturas de livro prontas. I would like, lererê e larará. Como eu já sei que vocês já têm as estruturas de livros na ponta da língua aí, né? Eu trouxe para vocês o inglês da vida real. E no inglês da vida real, uma das estruturas mais usadas para você fazer um pedido, é esse I will, que abreviado fica ao. Seria esse I will, que abreviado fica ao. E aí, quando eu falo I'll have, é como se fosse aqui no português, eu vou querer. Não é quando você chega numa lanchonete, você chega no restaurante, eu vou querer essa salada. Não é o nosso informal aqui do Brasil que funciona? É como se esse fosse o informal deles que funciona. Então, I'll have. E aí o céu é o limite. I'll have a Coke. I'll have a salad. I'll have a meat. Você vai olhar no cardápio e vai ver o que se encaixa. I'll have a... Você pode até falar assim, I'll have this one. Pode usar um desse também. I'll have this one. I'll have this one. Tá? Show de bola. Então, e uma coisa, lembra que eu falei para vocês na aula passada? Pode usar e abusar do please. Pode usar e abusar do please. Por favor, tá? I'll have a Coke, please. Olha a pronúncia de Coca-Cola em inglês. Coke, Coke. I'll have a Coke, please. I'll have a Coke, please. Tá? E aqui, gente, se você sabe pedir uma Coca por meio dessa estrutura, você sabe pedir ou sabe falar qualquer coisa. Lembra disso? Se você sabe uma coisa, você sabe todas as coisas. Você só vai ter que encaixar a salada. A comida que às vezes você nem conhece a comida. Percebe como que a galera se engana nesse negócio de ser fluente?
Acha que, não sei, Coca, meu Deus, eu não sou fluente. Não, Coca-Cola, salada, você pesquisa. O que te faz fluente é saber as estruturas, tá? Então, I'll have a Coke, I'll have a salad, I'll have... E aí o céu é o limite. Legal? Coloquem aí para mim mais um challenge para vocês aí no chat. Um pedido como se você estivesse no restaurante usando essa estrutura aqui. Primeira anota, tá? Porque aí eu vou mudando o slide e você já anota essa estrutura aí e deixa ela fixa aí. Então, I'll have a... Coloca aí uma comida. Eu tenho certeza que você sabe alguma comida em inglês, alguma ice cream. I'll have an ice cream. Lembrando que esse A, ele vem antes das consoantes, né? E o N antes das vogais. Então, se fosse, por exemplo, um ice cream, já seria I'll have an ice cream, né? Veja aí e coloque aí no chat pra gente. Show de bola, galera! Aqui eu coloquei mais uma forma da gente fazer um pedido, que é o seguinte, deixa eu ver vocês aqui, mais uma forma da gente fazer um pedido, que é usando o can. Can, lembra que eu falei para vocês? Que se tiver o can mais o you, fica can you, tem essa contração, can you, mas se tiver can I, o I também tem uma contração. Então, ó, se é o you, can you. Se é o I, can I. Can you, can I. Junta como se fosse uma coisa só. Anota isso aí, tá? Toda vez que você for fazer uma pergunta, principalmente muito usada em restaurante, tá? Can I parece que é uma coisa só, tá bom? Anota essa contração aí. Can I, tá? Show de bola. Can I. Então, seguinte, can I have a ou an? Eu coloquei aqui pra gente esse a e o an. Um é antes de consoante, esse cara aqui, e o outro é antes de a e ou u de vogal, tá? Então, vai depender da comida que você vai pedir. Se começa com a e ou u, can I have an... Sei lá, você vê que são poucas palavras, né? A maioria com consoante mesmo. Se você pedir uma laranja, can I have an orange? Can I have an apple? Tá? E o resto, que é a grande maioria, a grande massa, com o A, por isso que ele acaba aparecendo mais, tá? Vou dar um tempinho para vocês anotarem aí. E ali, ó, deixa só eu ver aqui. Ó, aqui, meus amores, só pra não ficar perdido esse slide que ficou errado, esse newest seria o mais novo, tá? Por isso que ficou errado aqui. Eu queria nearest, de mais próximo. Nearest, depois eu vou deixar nos comentários pra vocês, só por curiosidade, tá? Nearest, que é mais próximo. Tipo, onde é a estação de ônibus mais próxima? How do I get to the nearest? Muda, tá? A pronúncia muda, a escrita. Esse newest não funcionaria aqui, seria a mais nova. Se você estiver procurando pela mais nova, é ele. Mas não é o caso, né? No final eu coloco aí nos comentários para vocês, tá bom? Voltou. Eita. Tá. Então anotou aí, né? Can I have an ou a? A mesma coisa aqui. I'll have a, e se fosse aqui uma coisa que você fosse pedir um alimento com a e ou u, você colocaria o an. E please, sempre, tá? Esse aqui eu coloquei porque é muito bom, né? Porque geralmente quando as pessoas vão pedir uma informação para outra aí nos Estados Unidos, eles já chegam perguntando e mata a pessoa do coração, mata a pessoa do susto, né? Porque a pessoa não está esperando. Então, sempre que você for chegar para pedir alguma coisa para alguém, seja para perguntar, para pedir uma informação, sempre chegue falando excuse me. Excuse me. Excuse me. Esse excuse me, ele tem aí várias traduções, né? Não várias, né? Mas ele pode ser usado como um com licença. Desculpe. Tá?
Ele também é usado, já que a gente está falando do excuse me, além dessa tradução literal de com licença, excuse me, eu sempre me lembro, já vou falar com vocês sobre isso já já. Mas ele também pode ser usado, por exemplo, você tá conversando comigo e aí minha cabeça tá em todo lugar aqui, ó. E aí eu não tô te ouvindo e do nada eu falo, excuse me? É como se fosse tipo, desculpa, não entendi. Mas sempre que você for pedir uma informação em inglês, antes de você assustar a pessoa, pelo amor de Deus, chega com excuse me, com licença. Aí vai, how do I get to the, e já usa aí as estruturas que a gente já viu. Sempre que eu lembro desse com licença, deixa eu contar uma historinha para vocês rápida aqui, só para descontrair. Teve uma época da minha vida que eu dava aula de português para americanos. E eu lembro que um aluno me fez uma pergunta que foi assim, marcou para mim. Eu sempre lembro do com licença, eu lembro do excuse me. Ele me perguntou o seguinte, Thay, o que significa cessa? Cessa, em português, cessa. E na hora, né, da emoção ali, falei, cessa, já pensei no quê? No CC. Falei, socorro, CC. Aí eu falei, para eu não dar um fora ali, né, e falar do CC sem ser o que ele estava me perguntando, eu falei, me contextualiza. Onde você ouviu isso aqui no Brasil? E aí ele me falou, eu estava dentro do ônibus e a pessoa foi me pedir e falou, cessa. Aí, na hora, eu ouvi até o barulho da moedinha caindo, né? Ah, com licença. Porque aqui no Brasil a gente fala sensa. Claro que é o O do Borogs, mas rapidinho a pessoa fala sensei, né? Sensei. Pensa aí na loucura. Então, você acha que só existem essas loucuras no inglês? Não, a gente tem aqui no português também, né? Então, quando a gente vai aprender o idioma, a gente tem que estar por dentro de tudo, né? Agora, vocês acham que inglês é difícil? Português é que é o bicho da goiaba, né? Português é que é difícil, né? Seguiu. Aí, outra perguntinha, outra estrutura para você usar. What's the weather like? What's the weather like? Como está o clima? What's the weather like? Esse weather em inglês significa clima, tá? What's the weather like? What's the weather like? Como está o clima? What's the weather like? Tá? E a pessoa poderia falar it's hot, it's cold, tá? O céu é o limite. Mas acho que a estrutura aí que dificulta é essa aí. What's the weather like? Talvez vocês não conheçam, tá? Como está o clima? E mais uma aí, que é interessante a gente ter, é o seguinte. How long does it take from to? Como que a gente vai usar isso aí? How long does it take significa quanto tempo leva. Isso poderia ser você dentro de um Uber, tá? Pegando um Uber ou pegando um táxi para algum lugar. E aí você quer perguntar quanto tempo leva aqui do Brooklyn para Manhattan. Por exemplo, que a gente fala Manhattan, né? Fala Manhattan, bem abreviadão, né? Então, vamos supor, eu quero perguntar quanto tempo leva aqui do Brooklyn para Manhattan. E aí eu vou perguntar assim, ó. How long does it take? Quanto tempo leva? How long does it take from? Esse from, quando você compra uma cartinha, nunca mais você vai esquecer disso agora, ó. Quando você compra uma cartinha, um presente para alguém, você tem que colocar lá por exemplo, eu comprei um presente para você, então é de Thay para fulano. De Thay para fulano, né? Assim, em inglês seria from to. Sempre que tiver esse de origem de algum lugar para outro lugar, from to. Então anota aí, tá? Quando você quiser falar quanto tempo leva do Brooklyn para Manhattan, how long does it take from Brooklyn to Manhattan? Tá? Quanto tempo leva de São Paulo para tal lugar? How long does it take from São Paulo to Brasília? How long does it take from here to this place que a gente está indo? Aí você vai na tradução ajustando, mas a estrutura, lembra disso?
a estrutura é a mesma. How long does it take from to? Belezinha? How long does it take from to? De um lugar para o outro. E aqui eu coloquei esse from e esse to, mas no dia a dia a gente poderia usar essa estrutura também, não em contexto só de viagem, claro. Mas se eu fosse te perguntar, vamos supor, você está fazendo um bolo pra gente, e aí eu falo, how long does it take for this cake to be ready? How long does it take for you to be here? Quanto tempo leva para você chegar aqui, para você estar aqui? Ele pode ser usado em outros contextos também, tá bom? E aqui eu deixei por último aqui uma forma mais fácil ainda, de você fazer um pedido no restaurante. Ai, Thay, tô indo mês que vem, desespero, dá em um mês para ganhar muita coisa, estudando todos os dias, principalmente estudando de forma simplificada, tá? Estudando aquela forma lá da gramática com termos gramaticais e vai e volta a cabeça frita, aí realmente você tem que ficar ali, né, ad eterno. Mas em um mês dá para ganhar muito, tá? Mas olha só, se você quiser chegar simplesmente lá no restaurante e falar simplesmente o pedido que você quer, você poderia também. A Coke, please. Uma coca, por favor. A salad, please. Aquela mesma situação do A e do N. Vai depender aqui, né, do que você vai pedir. Então, a Coke, please. A salad, please. A cake, please. An ice cream, please. A juice, please. Pode também, tá? É uma forma mais rápida. E aí você vai se virando. Você poderia usar essas, poderia usar as outras. Você vai aí controlando, tá? Coloquei um outro exemplinho aqui. A salad, please. A salad, please. Uma salada, por favor, tá? A salad. E aqui o céu é o limite, né? O céu é o limite. Queridos, finalizamos aí mais uma live. Tô fazendo essa chamada para vocês não perderem essa oportunidade do dia 19, tá bom? Não vai se repetir. Tudo que a gente faz no Curso VR é inédito e só Jesus sabe quando que a gente vai abrir vagas novamente. Então, se você quer seguir um cronograma de estudos, precisa, tá? Estudar todos os dias, saber ali o que você vai estudar todos os dias. Aproveite essa oportunidade para você entrar com essa condição especial, que vai estar realmente especial, e se tornar aluno IVR, continuar estudando aí, mas todos os dias, tá bom? A gente tem live na semana que vem. O link de descrição desse grupo, ele tá na descrição, melhor dizendo. Você pode entrar e falar, oi, lá vai ter uma página que vai te explicar como que vai funcionar no dia 19 e é só no dia 19, tá bom? Então, vocês que são os meus protegidos aqui da live, já sabem que vai rolar isso aí, fiquem por dentro para não perder essa oportunidade, tá bom? Se você precisa seguir um cronograma. As nossas lives vão continuar e semana que vem a gente tem mais. E a nossa live da semana que vem vai ser sobre formas de uso do get. Mas você sabe que por aqui você não só estuda inglês, mas você estuda o inglês da vida real. Então pode ter certeza que eu vou trazer formas diferentes da gente usar o get em expressões que realmente você talvez não conheça. Legal? Ficamos combinados assim? Nos vemos na semana que vem. Nos encontramos nesse mesmo bate-canal e nesse mesmo bate-horário. Já se inscreve no canal se você não é inscrito para ajudar a fortalecer essas nossas lives gratuitas e a gente continuar aí por muito tempo. Já também dá o seu like nesse vídeo para fortalecer e nos vemos na semana que vem. Bye, bye.